chateada com o tribunal, sabe? Eu Bem sei. chateada mesmo. Mas, A gente... doutora Renata, Oi? a gente tem liberdade, você sabe que mais que um professor, você tem um amigo aqui. A justiça É, sempre foi assim, né? Venda de sentença, pouco caso, fatalidades. Eu sei que a gente faz o melhor, mas não fica assim não, te faz mal, te dá uma não, é depressão, verdade. dá depressão, dá ansiedade, viu? Não, ontem impediram, professor, a gente de fazer sustentação oral num agravo de instrumento que tinha tutela de urgência. E aí os desembargadores não quiseram ouvir, era um incidente de desconsideração da personalidade jurídica, né? Para um hospital que, inclusive, eu estou como diretora jurídica a convite do dono. E aí, além aqui do escritório, aí eu estou como diretora jurídica lá do grupo dele. E a gente fez um trabalho assim, professor, com o prazo que nos restou do outro escritório que abandonou a situação. A gente fez um trabalho que eu diria assim, foi recorde, né, no tempo que nos sobrou. Era um prazo de 15 dias, sobrou para a gente aproximadamente 4 dias para fazer uma defesa pesada contra um incidente, né, de desconsideração. E aí os desembargadores não acataram prescrição, não acataram legitimidade passiva, foi uma coisa bem pesada, sabe? Não deixa Fiquei de bem fazer. chateada porque vai gerar bloqueio nas contas. Eu sei. Mas E aí a gente vai ter que trabalhar agora com recurso especial. não deixa de O fazer mal, pedido não. excepcional de efeito suspensivo é bem complicado. O Mas judiciário vai dar certo. tá cada vez pior o judiciário, né? A gente sabe corrupção, pouco Tá caso, mas vergonhoso. tá sim. É, tem O juízes Brasil que é um querem. país muito Tá corrupto. difícil, tá difícil. Tem juiz que quer criar lei, né? A gente sabe que ele teve um caso aqui também, mas a gente fala isso, mas os cartórios também são terríveis, né? Eu atendi ontem Também. uma advogada, ela ganhou o jucapião e ela foi registrar. O cartório não vamos registrar sem o cadastro rural. Ajudei ela a fazer, né, uma obrigação de fazer e também uma reclamação do cartório, porque tem que fazer. Uso capião é forma originária de propriedade, então não pode o cartório, não vou registrar, não vai uma ova, você é obrigado a abrir a matrícula. Porque abrir a matrícula é o começo de tudo, para ela conseguir regularizar as questões administrativas. Então é uma terra de muito cacique, né, para pouco índio, né? Exatamente. Conta Mas comigo, vai eu tô dar aqui, certo. vai dar certo, tá? A hora que vier para São Paulo, Obrigada, vem professor. tomar café comigo, você vai ganhar não um livro, você vai ganhar 2 livros de presente. Se tiver algum, né, eu te dou o que você não tem. Se não tiver nenhum, você vai ganhar 2 que eu vou escolher. Fechado? Tá bom. Obrigada, Não professor. fica O assim, senhor hein? fica onde? Eu vou até em São Paulo semana Vem, que vem. Eu vem vou passar sim. 3 dias em São Paulo. Ah, que legal. Eu tô aqui perto do Museu do Ipiranga, perto da estação da linha verde, a estação da Paulista. Eu fico perto Estação da da Paulista. estação da Paulista. Aqui é até mais fácil de metrô, talvez, né? Tô perto da estação da Paulista, eu tô na linha verde, no Alto do Ipiranga. Professor, desculpa, eu não entendo muito de São Paulo. Paulista seria o quê? Seria Avenida Isso, Paulista? Avenida Paulista. Ah, não, só para o senhor saber, né? Que legal. Eu vou procurar um espaço de trabalho aí na Avenida Paulista. Eu estou indo justamente para isso. Olha que legal. Você vai vir para cá? Bom, Vai. na segunda-feira eu vou aí e fico até o dia 20. Ah, tá. Aí estou procurando alguns espaços. E doutora, me fala uma coisa, você vai vir para São Paulo mesmo, né? São Paulo? Abrir um espaço com o pessoal do hospital, né? Que o dono Ah, pediu para a gente abrir um espaço aí jurídico. entendi. Na verdade, você vai vir para cá com mais frequência. Que legal, que legal. Ó, Aí a gente vai fazer a ponte, porque ele tem um hospital aí, ele trabalha com doenças raras e com câncer, né? nossa. Ele trabalha com nutrição parenteral e ele tem um trabalho muito bom com pessoas assim que já estão em quadro quase irreversível de câncer, porque o câncer a gente sabe que mata principalmente a parte da desnutrição. Aprendi até isso com ele. Eu não era, né, de militar na área da saúde, mas ele pediu para eu apoiá-lo. E aí eu comecei a entrar, comecei a entender. E até, professor, até vou fazer uma consideração aqui. Se a gente puder, professor, eu sei que você tem uma vida muito corrida, com os cursos, enfim, com as consultorias e como trabalho também com trabalho de advogado, mas para eu ter um contato com o senhor, porque agora como eu estou como conselheira aqui seccional da OAB, né, a gente ganhou a eleição, Que legal. eu queria também esse apoio, né, para tentar sugerir você nos apoiar em questões dentro da OAB aqui de Brasília, fazer essa ponte, talvez até cursos também para os advogados, vou sugerir também, porque eu Tá bom. sou muito fã do seu trabalho, né, de você também como pessoa, professor. E nessa parte do hospital, tinha uma causa que eu tentei passar para indicar para o senhor, é uma causa bem pesada, que é de uma paciente nossa, conhecida como paciente 01. Nossa. Professor, ela tem
acho que 60 centímetros, se não me falha a memória aqui, de intestino. Ela tem doenças gravíssimas, não sei nem como que ela está viva, é graças a essa nutrição parenteral. E ela teria que fazer um trabalho, uma cirurgia específica de transplante de intestino e mais algum outro órgão. Só que isso teria que ser nos Estados Unidos e teria de ser contra a Caspi. Era uma ação no valor de 30 milhões contra a Caspi. E aí o dono do hospital falou assim, Renata, recomenda um bom advogado para ela entrar com essa causa. Aí eu falei assim, vou indicar o professor, só que eu não consegui contato com o senhor. Doutora Renata, você sabe que você tem um amigo aqui, o que eu puder ajudar, agradeço a indicação sim, e o que precisar de mim, seja nas mentorias, seja alguma coisa, um curso, qualquer coisa. Na verdade, qualquer projeto seu, né, que te ajude de alguma forma, eu estou à disposição mesmo, de coração, porque eu também te admiro como profissional, eu sei que a doutora é uma baita advogada, estudiosa, lutadora, e te admiro como ser humano também, tive a oportunidade de conhecer já nesse tempo todo, então te admiro também tenho uma admiração profunda, então conte comigo, não tenha frescura não, tá? Eu agora a saúde afirmou bem, né, tive um infarto, então teve algumas complicações, mas agora eu tô bem, comecei até a fazer umas caminhadas, umas corridas de leve, então tô bem, então e isso ajudou a trabalhar melhor, então voltou às aulas ativas, né, eu não tinha deixado as aulas, mas tinha diminuído o fluxo, então voltei ao normal, praticamente ao normal, então conta comigo. Se tiver dificuldade, fala com a Camila, porque às vezes eu estou preso em audiência, faço muita sustentação oral também, né? Então fala com a Camila me avisa para te ligar, para te responder, mesmo que seja no WhatsApp, tá bom? Te ajudo sim. Tá bom. Professor, hoje eu pedi uma consultoria com o senhor, que eu tô com um caso, eu vou ter que marcar outra consultoria por conta desse agravo, que eu falei pro senhor que deu errado, mas vamos na luta, né? É claro. Ó, você falou de direito médico, no ESO, na Escola Superior Universitária, tem uma pós de direito médico, uma pós muito legal. E eu acho que é menos de, acho que é R$ 1.000, acho que é 980 online. Eu sou coordenador dessa pós, eu também tenho muitas aulas minhas, eu gosto muito dessa parte de direito civil de responsabilidade. Então, se precisar, faz essa pós que eu acho que vai te ajudar. Eu sei que a vida da doutora é corrida, mas como é online, assiste uma hora num dia, outro dia não assiste, outro dia assiste de novo e passa rapidinho. E é certificada pelo MEC, com a Inesp, é bem legal. Dá uma olhadinha no portal isso, essa pós de Direito Médico. Ela, na verdade, o nome é bem legal, que foi aprovado no MEC. É Pós-Graduação em Direito Médico e Auditoria Médica, alguma coisa assim. É bem legal. Tá, vou anotar aqui. Professor, o endereço do senhor é qual aí em São Paulo? Aqui é Maria, estou dando outro endereço. Aqui é Coronel Francisco Inácio, 583. Coronel Francisco Inácio, 583. Ipiranga e Moinho Velho. Ipiranga e Moinho Velho. Moinho Velho. Tá. Precisar de mim, estou à disposição, conta comigo. E assim que chegar o livro Direito Médico, que eu acho que vai ser lançado agora mês 6, eu vou te dar de presente também, tá? Muito obrigada. Hoje, professor... Doutor Renato, e o dia que você quiser iniciar com palestras, alguma coisa, você me fala que eu te ajudo, viu? Porque eu acho que você fala bem, você tem uma entonação, uma voz bonita, tem que aproveitar isso, tá bom? Tá bom, obrigada. Professor, hoje eu estou pedindo um apoio para o senhor pelo seguinte, o senhor sabe que eu sou inventariante daquele processo, né, que a gente já falou sobre algumas outras ações, e dessa vez eu estou com um probleminha um pouquinho sério aqui em Brasília, é o seguinte, eu aluguei um imóvel do espólio. Esse imóvel depois a gente tem até que tratar porque ele tem vários embrólios, é um imóvel que está preso a uma empresa que foi extinta há muitos anos atrás, há mais de 30 anos. Eu acho que talvez eu tenha que trabalhar com liquidação, apuração de haveres, enfim, para ver como é que eu vou dividir isso entre os herdeiros. Mas hoje é o imóvel principal que me dá renda para eu administrar todos os custos dos outros bens em São Paulo, né? Tributos, tudo que eu preciso administrar dos bens, eu consigo administrar através desse imóvel específico, que fica aqui em Brasília. Ele que gera receita. Ele é o principal imóvel que gera receita para cobrir todos os gastos. Ele hoje é um imóvel, professor, que tá alugado por uma concessionária de carros de luxo, seminovos, né? E aí, o que aconteceu? Tiveram vários embrólios, né? O
dono não soube administrar, começou a entrar em vários prejuízos, aí colocava os carros, né, de uma forma ali, alguns consignados, outros ele comprava, ele foi fazendo um bololô, não conseguiu pagar as pessoas, aí foi alvo de matéria aqui no Distrito Federal, falaram que ele era estelionatário e tal, eu conversei com ele por diversas vezes, ele não me parece um homem mau, mas um mau gestor, professor, que não paga o que deve, as pessoas, principalmente no Brasil, onde as pessoas estão muito traumatizadas, elas já acabam também, né, acusando como bandido. E ele falou, Renata, minha família está tudo aqui, meu filho, minha esposa, pessoas já me ameaçaram de morte, mas eu estou aqui, eu não desisto, isso aqui eu dediquei a minha vida. E ele me pareceu uma pessoa boa, sabe, professor? Sim. Mas não é um bom gestor. E aí, o que acontece? Esse imóvel, como ele é alvo de muito litígio dentro do inventário, quando eu fiz o contrato de locação, eu fiz uma reunião, professor. Eu não gosto muito dessa expressão, não, mas a expressão bem boa de advogado, é o famoso pasmo. 10 horas de reunião de briga. Nossa Senhora. Porque muitas pessoas, né, assim, advogado poderoso, aquelas coisas, querendo que eu assinasse, inúmeras coisas, eu falei, não vou assinar, não vou concordar. Então virou uma briga gigantesca numa área nobre aqui em Brasília, que é o Lago Sul. E aí, quando a gente terminou esse contrato, eu digo para o senhor que advogar em causa própria não é fácil. Não é fácil. É torturante, tiveram né? alguns erros. É Tiveram torturante. alguns erros. Advogar em causa própria nos tortura, né? Nos tortura mentalmente. Com certeza. Verdade. E aí na hora ali de fazer algumas correções no contrato, algumas coisas não ficaram tão boas. Eu estava com 2 irmãos me pressionando porque queriam alugar o imóvel de toda forma, porque a gente tinha um histórico de muita inadimplência, todo mundo querendo, né, que aquilo dali desse frutos, enfim. E aí eu sei que no momento lá eu botei uma cláusula que na hora deu uma briga colossal, que eu botei uma cláusula de confidencialidade. Aí o advogado quase virou a mesa. Que absurdo, cláusula de confidencialidade, para que isso? Isso não existe em contrato de locação. Eu falei, doutor, eu não quero saber se existe ou se não existe. A questão é o seguinte, eu sei o que pode acontecer com a minha administração enquanto inventariante se esse contrato vier a público. Quem presta conta sobre esse contrato sou eu no momento oportuno do processo. Porque eu tenho um irmão que é policial civil, com o qual eu não me dou, infelizmente, muito bem. Eu sei que se ele der carteirada aqui, vocês vão entregar. Então, vocês vão respeitar essa cláusula. Eu não abro mão dessa cláusula. E aí ficou naquela situação. Então, eu trabalhei muito durante praticamente 5 anos. O contrato vence agora, professor, em março de 2014, né? Dia 14, mais especificamente. 14 de março de 2014, não, perdão. Começou o contrato em 2020, vence agora em 2025, no dia 14 de março. E aí, quais são os meus receios, professor? Ele está me devendo R$250 mil. Nossa, tudo de aluguel. Atrasado. De aluguel atrasado, 250 mil. Coisa. Muita coisa. E aí, o que ele disse? Ele falou assim, Renata, ele conseguiu o apoio de algumas pessoas que, enfim, estão bancando ele de alguma forma. Ele falou que me daria R$100 e poucos mil no dia 28 de fevereiro. E que o restante ele queria parcelar em 4 vezes de 36 mil aproximadamente, mais o aluguel respectivo de cada mês. O que ele me pediu? Ele falou assim, Renata, eu sei que você não vai fazer uma renovação comigo com tamanho inadimplência. Aí ele me botou perante um novo advogado dele, que falou que era um cara justo, que queria ajudá-lo a colocar as coisas em ordem, mas ele precisava de um tempo, já que o contrato estava no fim. E aí esse advogado me pediu o seguinte, professor, ele falou, Renata, eu preciso que você aditive o contrato por mais alguns meses, 3 a 4 meses, só para a gente tentar colocar as em ordem. Eu vou criar capital de giro, eu vou ajudá-lo a sair desse problema. E aí esse advogado revelou que tem pessoas, enfim, influentes ao redor dele, que tem como ajudar esse meu inquilino a se reerguer. Ele falou, mas você também não é obrigada a comprar uma briga muito grande e ficar com prejuízo maior do que o que você já tem. Ele falou, mas dentro desse planejamento, que ele também se intitulou como administrador de empresa, ele falou, dentro desse planejamento, nós conseguiremos pagar tanto a parcela do que nós lhe devemos, ao passo que nós também vamos pagar o respectivo aluguel de cada mês. E aí eu fiquei na dúvida assim, eu falei, gente, mas
será que eu posso aditivar o contrato por mais 4 meses? E aí eu fui muito enfática, professor, nessa reunião. Às vezes eu acho até que eu passo um pouco, né, de meio malévola, que eu falei assim, eu espero que vocês entendam o meu posicionamento. Eu tentei ajudar esse inquilino como eu pude, como advogada. Meu irmão, que é administrador de empresa, ofereceu apoio, mas ele, né, assim, negou no momento oportuno, há 6 meses atrás, e entrou nesse colapso financeiro, que a gente já imaginava. Eu pelo âmbito jurídico, meu irmão pela parte de gestão empresarial. E aí eu falei, a questão é o seguinte... Ou seja, doutora Renata, cortando, mas ou seja, vocês acabaram ajudando algo que nem precisava, nem era obrigação de vocês, né? E o meu medo é aumentar mais essa bola de neve, porque quem é o pagador não paga ninguém, né? É difícil isso, né? Pois é. E aí eu virei e falei assim, eu nunca vi um locador se sujeitar a ajudar o inquilino, né, como eu estou me sujeitando. Eu falei assim, eu gostaria de ser a locadora de mim mesma, porque eu nunca tive um locador com essa benevolência. Eu falei, mas o ponto... Ninguém tem dó de ninguém, né? Mais locação comercial nesse porte, né? A gente tá falando de uma concessionária, né? Algo grande, ou seja, você não tem condições, sai próximo, né? É um negócio, né? E aí eu falei para ele, eu falei, olha, eu não tenho a intenção de renovar um contrato, me desculpa, de um fracasso, porque senão eu vou ter mais problemas. É, verdade. E aqui eu vou te contar entre parênteses em off uma coisa. Por que eu não ingressei com uma ação contra ele antes? Porque a hora que eu ingressasse com a ação, o meu irmão, que é o meu opositor de gestão, né, de inventariante, ele tomaria ciência do contrato e iria poluir o inventário. Então eu tentei resolver na esfera extrajudicial. É uma coisa que eu não trouxe a público, né, nem para ele, nem para o advogado, para não descobrirem a minha fragilidade, né? Ou seja, poderia ser usado contra a doutora mesmo, né? Uma estratégia, né? Para poder falar valores, onde entrou, como que fez, isso é um absurdo. E aí eu sei que o que eu estou tentando colocar em ordem para resolver o inventário, eu iria trabalhar do lado